Gostou do vídeo da Júlia? Gostou da entrevista? Compartilha, dá seu joinha, deixa seu comentário, que é muito importante para a nossa rede. Sou Júlia Deptuski, sou da coordenação do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua e falar um pouco, da história desse movimento que foi tão importante nesse país, quando a gente sai de um período de ditadura militar e entra num país com abertura democrática. E o movimento ele nasce de uma grande necessidade de intervenção de educadores e educadoras populares, sociais, de estar na rua, porque era um período que nós tínhamos um grande número de meninos e meninas que ficavam em situação de rua, mesmo aqueles que tinham referência familiar, estavam com as suas vidas em risco. Nós, então, nas grandes capitais desse país, nós tínhamos um grande número de extermínio de criança e adolescente em situação de rua. E dentre esses meninos e meninas, apesar dos meninos serem a grande maioria, nós tínhamos um grupo de meninas que elas tinham uma grande necessidade de ter uma relação de discussão, de empoderamento. Por que eu digo isso? Porque se nós analisarmos até hoje qualquer trabalho que a gente faça na rua, nós vemos que a maioria, tanto dos nossos meninos quanto dos nossos meninos, eles vêm de uma família onde a referência familiar é a mulher, Ou é a mãe que sempre cuidou sozinha, ou é a avó que sempre cuidou dessas crianças. E essa questão sempre passando de geração para geração, Algumas histórias, que a gente tem assim, que marca muito, o trabalho. Você, às vezes, depois de um determinado período de 5, 6, 7 anos, às vezes, você está trabalhando com filhos ou filhas de meninos e meninas que estavam no trabalho com a gente há anos atrás. Então, o que a gente percebe? É uma falta completa do Estado brasileiro na garantia de direitos dessas pessoas, enquanto protagonistas, enquanto cidadãs, enquanto pessoas de direito. Tivemos grandes melhoras e grandes vitórias, até porque, se a gente pegar, nós conseguimos, com esse trabalho, aonde para nós a criança e o adolescente que estava em situação de rua, que estava nas comunidades em vulnerabilidade, eles virem para o movimento participar como protagonistas, Nós não falávamos por eles, eles falavam para nós e a gente fazia junto. Então não podemos esquecer uma grande conquista, onde no segundo Encontro Nacional de Meninos e Meninas de Rua em Brasília, uma grande festa, 1000 meninos e meninas do país inteiro, acontece no Senado Federal, a votação simbólica do Estatuto da Criança e do Adolescente, É uma coisa que eu falo e até hoje eu arrepio, de ver aquilo lotado de meninos e meninas e votando politicamente. E isso foi um momento muito forte e importante, aonde nós conseguimos que realmente o Estatuto fosse aprovado na sua íntegra, Porque a história do Estatuto da Criança e Adolescente foi uma grande mobilização nacional dos educadores sociais, das instituições não governamentais, Tanto o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua como a própria Pastoral do Menor foram duas instituições que teve um peso muito forte nesse período, aonde a gente conseguiu arrecadar as assinaturas e apresentar o artigo 228 como uma emenda popular nesse país, que foi aonde a partir daí se criou a Lei 8.069, que é o Estatuto. Então vitórias tivemos muitas. Também conseguimos, a partir do Estatuto, que o Estado brasileiro tomasse como responsabilidade que todas as políticas públicas têm que ser realizada por eles com o apoio da sociedade civil, Era a época que o Estado achava que a igreja fazia a coisa no lugar dele. A igreja, as instituições todas fazem, mas a responsabilidade da implantação dessa política é do Estado brasileiro. Porque a gente sai dessa lógica da caridade,
sai dessa lógica que vamos dar porque precisa os coitadinhos, para você falar, nós precisamos de fazer políticas públicas para garantir direitos das pessoas enquanto cidadãos, enquanto sujeitos de direito. Então são avanços que a gente não pode esquecer, isso tem que estar registrado a todo momento, que são lutas, né? Foram muitos meninos que foram assassinados nesse país, me lembro bem, nós no Espírito Santo indo para o 3º Encontro Nacional. Aí o tema já foi outro, era o Estatuto está aí, só falta cumprir. Né? Como que a gente faz cumprir? Nessa época, me lembro que Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Belo Horizonte se encontraram em um mesmo ponto e fomos escoltados pela Polícia Federal. Um menino, por exemplo, o Jean Alves da Cunha, que foi eleito delegado no Espírito Santo para ir para o Encontro Nacional, ele foi assassinado por 49 policiais do Espírito Santo, certo? Nas vésperas. Então, assim, realmente incomodava muito, né, para a direita, para o grupo de extermínio, esse trabalho, porque a gente estava fazendo um trabalho de conscientização para esse grupo de meninos e meninas e suas famílias. Então, acredito que hoje nós precisamos de não perder a esperança. Nós estamos passando por um período de uma crise política gravíssima em nosso país. E se fosse uma crise política econômica, se fosse uma crise política porque quem ganhou uma eleição não tem responsabilidade de dar continuidade minimamente no que já foi construído, é muito grave. A gente passa por um golpe civil dado num país, né, com 28 anos de democracia. Então precisamos de refletir um pouco o que é isso, qual é o nosso papel e unirmos para que realmente a gente não aceite nenhum retrocesso, nenhum direito a menos conquistado nas políticas públicas, seja para criança e adolescente, seja para mulher, seja para pessoa com deficiência, seja para todos aqueles que foram grandes conquistas que tivemos, e nós não vamos abrir mão disso e vamos para o enfrentamento, e o nosso enfrentamento é ético, nosso enfrentamento é político e nós vamos nesse caminho. E que as pessoas, que esses golpistas estão aí, se preparam para dar resposta à sociedade, né? Porque o povo brasileiro, ele não pode ser responsabilizado por uma questão de um grupo pequeno, que são os poucos grandes poderosos desse país. Enquanto nós temos milhões de brasileiros que tiveram muitas conquistas e hoje estão correndo risco, como os trabalhadores, os idosos, todo mundo está correndo risco nesse país. Mas vamos à luta, não temos medo de enfrentar. Sempre me inspira Rosa de Luxemburgo, sabe? Rosa de Luxemburgo é uma pessoa que inspira, né? Eu acho que o seu falar é uma coisa que não tem presente, passado e futuro. Qualquer hora que você lê, parece que você está lendo o presente, né? Então, Rosa de Luxemburgo, tem milhares de mulheres, mas eu acho que Rosa de Luxemburgo é realmente alguém que inspira toda a vontade de lutar. Bem, como eu sou militante da infância, eu não posso dizer o que é o que é. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. A vida é bonita e é bonita. O recado para nós mulheres é que nós continuamos sendo, apesar de toda a discriminação de gênero que tem nesse país, mas nós temos toda a capacidade do mundo de fazer um enfrentamento. Temos hoje uma discussão muito forte, eu acho que nós avançamos muito por viver num país altamente capitalista, machista, mas assim, nós mulheres não vamos desistir de lutar lado a lado com nossos companheiros de trabalho, com nossos companheiros maridos, amantes, namorados, com nossas companheiras, porque a partir daí entendo que nós vamos conquistar um Brasil mais igualitário, melhor para todos nós. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó. Viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar
e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu